A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre as duas perguntas de Gideão. Em Juízes capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Juízes 6,15, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Essas são as duas perguntas mais importantes que fazemos em nossas vidas. Por que estou passando por isso e como eu vou sair disso? O ser humano, ao longo da história, tem se mostrado instável em suas decisões quanto a Deus. São poucos, muito poucos, que se mantiveram fiéis e dizem: vou ser fiel ao Senhor, vou lutar com todas as minhas forças, mas em seguida esquecem do que falaram e voltam a fazer as mesmas coisas que antes. Não existe firmeza em suas palavras porque não há consciência real de seus atos e consequências. A Bíblia nos mostra que Israel, como nação, teve um tipo de comportamento de forma constante. Ora estavam se rendendo a Deus e o adoravam com todas as suas forças, ora estavam duvidando, e ora estavam adorando outros deuses, como sendo o único Deus deles. E é neste ponto que eu desejo destacar. Quando não existe consciência de atos e consequências, o ser humano pende para o lado mais fácil. Servir a Deus com sinceridade e retidão exige renúncia, e renúncia é esforço. Você jamais vai conseguir servir a Deus sem rejeitar seus desejos mundanos. Há uma linha de separação entre Deus, o Deus Santo, e o mundo corrompido. Deus não tirou Israel do Egito para se perverterem. Ele os tirou para ser um povo dele, exclusivo dele. Israel diante de Deus não era um povo expressivo, conforme Deuteronômio 7,7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deus sempre quis um povo separado do mundo, conforme está em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando olhamos estes textos, começamos a entender o problema que passa em muitos cristãos. Eles querem Deus, mas querem o mundo ao mesmo tempo. O problema de Israel que fez com que os midianitas os atacassem estava justamente na permissão divina que veio pelo fato de Israel ter se afastado de Deus. Deus não deseja o mal ou o sofrimento para ninguém, mas as pessoas buscam o mal e o sofrimento o tempo inteiro. E como buscam o mal? Quando rejeitam a Deus. Rejeitar a Deus não é necessariamente dizer: eu te desprezo, Senhor, e não quero mais saber de ti. Rejeitar a Deus é desprezar tudo o que Ele quer que você seja ou faça. E este é o ponto. Vamos comparar de forma simples a uma pessoa que migra para uma nação. Ela se sujeita a todas as condições que esta nação vai lhe impor, ou seja, ela vai ter de obedecer às leis, seguir os costumes, adotar a cultura, buscar aprender o idioma, sentir a falta dos que ficaram distantes, desacostumar com métodos antigos, pagar o preço pela sua decisão e ter consciência que esta decisão traz consequências presentes e futuras para a vida e para demais pessoas. Não há como, embora alguns lutem ainda com isso, de ter as duas nações em uma. Ou você pertence a uma nação ou pertence a outra. Isso se define num momento de guerra, pode ter certeza, porque alguém vai perguntar: e agora? Contra quem você vai lutar? E esse exemplo, de forma simples, nos mostra a realidade de muitos cristãos que desejam seguir a Deus, mas não sabem abrir mão de seu mundanismo. Ainda amam as coisas desta vida e as tratam muitas vezes como um Deus. Sim, nós temos idolatria no meio cristão nos dias de hoje. Lutero certa vez escreveu: mostre-me onde um homem gasta seu tempo e dinheiro e eu lhe mostrarei o seu Deus. Os cristãos dedicam demais de seu tempo a coisas mundanas e elas se tornam seu Deus. Dedicam seu dinheiro demasiadamente com coisas mundanas e elas são seu Deus. Isso é tão claro que a palavra arrebatamento, no grego, tem o sentido de ser arrancado com força. A igreja será arrancada desta terra porque está cheia de raízes com esse mundo. Estão adorando outro Deus. E os problemas então vêm.
E a pergunta, de forma tola, muitas vezes é feita: por que está acontecendo tudo isto comigo? E a resposta que tenho é esta: se for uma aprovação de Deus, Deus vai te trazer a vitória em seguida. Se for uma provocação humana contra Deus, ou seja, uma vida em pecado, a vitória somente vem depois de arrependimento, e isso exige consciência do que está fazendo de errado. A segunda pergunta que é feita em geral na sequência da primeira é: como é que eu vou sair disso? O ser humano pensa que é fácil sair, às vezes, de seus problemas. Na era em que vivemos, sempre tem um livro, um texto, um vídeo, alguém falando com uma mensagem de autoajuda para sair dos seus problemas. Mas isso é como tentar consertar a lataria do carro quando o problema está no motor. Não se pode usar de autoajuda quando o problema é espiritual. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. E é nessa sequência: o espírito é o primeiro a ser criado, depois vem a alma e por último o corpo. Por isso que o aborto é tão desprezível aos olhos de Deus, pois desde o momento da concepção, ele é já uma alma vivente. Não somos feitos apenas de corpo e alma, temos um espírito. Esse espírito necessita ter comunhão plena com Deus, ou tudo vai ficar perdido. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo está dizendo que temos um espírito que foi liberto, conforme Romanos 8,16, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito é a parte de nós que nos dá vida e que nos liga a Deus. O Espírito também influencia a nossa personalidade. Em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação precisa iniciar de dentro para fora. Nosso espírito precisa desejar as coisas de Deus ardentemente. E esse desejo vai afetar nossa alma e, por conseguinte, dirigir nossas escolhas e sacrificar nosso corpo. Se não for desta forma, não haverá libertação do pecado e do mundanismo. As tragédias vêm nas vidas e se tornam permanentes devido à falta de santidade para com o Senhor. Provações nunca são permanentes, elas são temporárias. Mesmo Jó, sofrendo a provação, sofrendo tudo o que passou, foi menos de um ano, foi cerca de 6 a 8 meses. Mas provocações do homem para com Deus, essas sim levam muito tempo para obter vitória, não porque Deus quer que sofram, mas porque os homens levam muito tempo para ter consciência que estão fazendo coisas erradas. A falta de arrependimento vai conduzindo o ser humano cada vez mais longe de Deus. Arrependimento não é apenas dizer, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. É tomar uma atitude de nunca mais voltar a fazer o mesmo que fazia antes. Isso exige uma rendição de espírito. Desejar do mais profundo de seu ser o amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 6:5 está escrito sobre isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O coração aqui é o espírito, o nosso espírito. A força é o nosso corpo. O que está dizendo, em outras palavras, é: adore a Deus com tudo que você é. Não desperdice tempo com tolices, mas volte-se para Deus por completo e então, Ele lhe dirá o que deves fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.